vezes não. Acho que a gente não está acostumado mesmo a fazer-se elogios. Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e fez um elogio? Por uma conquista que você fez, que você viveu, por ser quem você é pela história, pela soma de tudo, defeitos, qualidades, fracassos, vitórias. Quando foi a última vez que você se ofereceu o conforto de se elogiar? Não sei. Eu tenho, de vez em quando, o hábito de olhar para mim e de apontar todos os defeitos que eu conheço. Mas não tenho muito hábito de reconhecer o que é bom, o que já está bonito. Não tenho mesmo. E como sou uma pessoa pública e esbarro o tempo todo, no elogio de pessoas que me admiram, sinto que às vezes fico incomodado. Sim, quando você está com alguém que te elogia demais, você vai indo e perde o assunto, Mas eu não estou falando do elogio que vem de fora. Esse é bom. É bom receber na medida certa. Quando as pessoas não te idealizam, quando elas estão elogiando aquilo que você sabe que é verdade. Que é muito desconfortável quando o outro elogia algo que não é verdadeiro em você, que ela imaginou que fosse, que é fruto da cabeça dela e não da sua realidade. Isso acontece muito. Mas quando você identifica em você essa capacidade de fazer-se um elogio. Eu digo isso, minha gente, porque é tão necessário. E isso é um fruto da certeza do amor de Deus por nós. Sim, porque eu tenho pensado muito no processo humano enquanto um processo que Deus vai trabalhando dentro de nós, essa feliz oportunidade de depois nós acreditarmos nele. Sim, porque a fé em Deus, ela é um fruto, um desdobramento natural da fé natural que nós vivemos no nosso dia a dia, nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu tive fé na minha mãe, tive fé no meu pai, tive fé nos meus irmãos, tive fé nas pessoas que cuidaram de mim, porque fé num primeiro momento é confiança. É aquela coragem que você tem de ficar de pé a primeira vez, ficar em pé a primeira vez, dar primeiros passos, e você confiar que o outro está lhe segurando se você cair. A primeira fé que nós experimentamos na vida é essa. E depois nós vamos evoluindo nessa confiança até o momento em que nós somos apresentados a Deus. E você naturalmente vai associar o verbo confiar com tudo aquilo que você já aprendeu humanamente, porque nós não temos dois verbos. Confiar enquanto realidade humana, confiar enquanto realidade sobrenatural. Não. É o mesmo verbo que se aplica a tudo. Então você vai entender o significado da confiança em Deus a partir do que você aprendeu do significado da confiança nas pessoas. Talvez seja por isso que fica tão difícil de uma pessoa que não teve a experiência da confiança humana, que foi muito desamparada enquanto criança, porque acontece, Existem pessoas que vivem desamparos existenciais terríveis, que são frutos da vida. Isso acontece muito quando os pais se separam, quando o casal não sabe administrar bem a separação, os filhos pequenos sofrem. Não que os grandes não sofram, É que os pequenos não têm os filtros naturais da proteção. Então você pode gerar um desamparo muito grande emocional naquela pessoa, uma insegurança muito grande. Dizem que um recém-nascido, quando ele é afastado temporariamente da mãe, aquilo é tão sofrido para a criança, porque ela não tem noção de tempo. Não adianta você dizer no ouvido da criança, a mamãe vai sair, daqui a pouco ela volta. Não, ela não entende isso. Qualquer separação que existe é profundamente sentida. Para você entender de uma maneira ainda mais simples, os nossos bichinhos, por exemplo, eles não têm entendimento do tempo. Por que um cachorrinho seu comemora tanto a sua chegada se você só foi no mercado e voltou?
você vê tanta alegria naquela criatura, lhe recebendo com algumas poucas horas de distanciamento? Justamente isso que eu estou falando. Não tem o entendimento do tempo, não sabe quanto tempo se passou. Não sabe que o tempo está passando. Quem administra o tempo precisa estar no exercício da razão. Um animal não tem razão. Ele pode até ter sentimentos, e tem, claro, sente. É claro que ele tem um nível de inteligência que nós podemos dizer, ele aprende coisas, ele é condicionado. O condicionamento é uma forma de inteligência ali, naquele caso, limitada, mas é. Mas, por não ter o entendimento do tempo, a sua volta é comemorada como se tivesse um ano que vocês não se vissem. A criança é assim. Por não ter o entendimento do tempo, ela sofre terrivelmente quando ela é afastada, quando ela é privada daquela que ela sabe que é o seu lugar de confiança. Tanto é que alguns segmentos da psicologia dizem que até uma certa idade a criança nem sabe se diferenciar do outro. Tamanha a simbiose com a mãe, ela não sabe que a mãe é uma outra pessoa. Ela interpreta a mãe como uma continuidade dela. Claro que depois ela vai sendo educada, ela vai percebendo que o mundo está de fora. Mas tudo isso repercute tanto dentro de nós. Eu tenho muito respeito por quem não crê em Deus. Tenho muito. É muito fácil a gente chegar e ficar, com perdão da palavra, vomitando as nossas regras, as nossas religiões, em cima de pessoas que têm dificuldade de acreditar. Você desconhece a história dela. Às vezes, humanamente, foram tão fragilizadas, não tiveram a experiência da confiança, cresceram inseguras, foram abandonadas, cresceram desacreditadas e cresceram desacreditando. Porque quando você desacredita no outro, quando você não tem confiança no outro, porque você passou por situações muito traumáticas, muito difíceis, como essa menina que ficou 3 meses longe da mãe, imagina o que ficou registrado no coração dessa criança. Quando você tem esses registros negativos, depois o crer em Deus pode ficar muito difícil para essas pessoas. Então tenho um profundo respeito. É por isso que a gente precisa tanto ter interesse pela história do outro para a gente poder entender o outro. Por que tal pessoa tem tanta facilidade de decidir, de ir, de buscar, de dar certo, de ser empreendedor? Minha gente, é o fruto, é o resultado de como foi criado, de como ela aprendeu a confiar em si, e que às vezes a gente pensa que é o lar perfeito que faz pessoas assim, não é não. Às vezes é o caos, às vezes é a dificuldade que gera a necessidade de reagir e de pensar, eu não tenho ninguém por mim e eu terei de ir à luta. Também tem gente que reage contrário, né? Ela foi completamente desprezada e a gente espera que aquela pessoa vá viver vítima a vida inteira e de repente não. Ela toma consciência da sua própria história, descobre que ela pode, que ela vai buscar aquilo que não trouxeram para ela. Claro, e aí pode ser uma pessoa rancorosa, pode ser uma pessoa egoísta, pode se transformar numa pessoa mesquinha, que quer tudo para si. Mas dá uma olhada no passado das pessoas e você vai entender um pouquinho por que elas são assim hoje. O resultado da vida está aqui. O Fábio, que nasceu lá na cidade de Formiga, Minas Gerais, que cresceu lá na rua Marciano Montserrat, que teve os irmãos que teve, os tios, os vizinhos, o pai, a mãe, os avós, todo mundo me influenciou. A escola que eu frequentei, os professores que passaram pela minha vida, os amigos, os coleguinhas de escola que tiveram influência sobre mim, tudo isso está aqui, registrado dentro de mim. E é este homem que precisa olhar no espelho e de vez em quando elogiar-se. Como uma forma generosa, sabe, de agradecer tudo aquilo que nós conseguimos alcançar. Esse ser humano que você é,
que tem uma história que muita gente desconhece, que às vezes até você desconhece. Detalhes da nossa personalidade que, se a gente não toma nas mãos, se a gente não cuida, a gente jamais vai saber se aplaudir. Porque o ser humano reconciliado, minha gente, é aquele que se aplaude todos os dias antes de dormir. É aquele que, vendo a soma de defeitos e virtudes, fica satisfeito com o que está alcançando. Sim, porque a vida não é perfeita, ela não é perfeita para mim, ela não é perfeita para você, mas nós precisamos dar conta dela. De alguma forma nós precisamos sobreviver a tudo isso. E essa sobrevivência, ela precisa ser entendida dia a dia. Não é um projeto que você pode julgar muito para longe, nem tampouco ficar olhando para trás. A lida com essa sobrevivência é diária. Essa reconciliação precisa ser diária. Olhar-se, aplaudir aquilo que precisa ser aplaudido, aquilo que de bonito você já alcançou de você, e também reconhecer aquilo que ainda não está merecendo aplauso, mas que quem sabe pode ser aplaudido amanhã.